Língua Portuguesa, Redação, Livro A, Lição 5, Aula 1. Olá! Hoje nós vamos começar a aprender a escrever um outro tipo de texto. Nós vamos aprender a fazer um resumo. Vocês já ouviram muitos resumos, não é? Todos os dias vocês ouvem o resumo da nossa aula, não é mesmo? Então, hoje nós vamos começar a fazer um resumo bem fácil. O resumo do nosso livro As Partes do Corpo. Como será que a gente faz? Por onde começa? Começa pelo começo. E o nosso começo é sempre por aqui. Prontos para começar? Então, o que nós vamos fazer? Um resumo! Muito bem. E o que nós sabemos sobre resumo? Isso mesmo! O resumo é uma síntese. É um texto que registra o sentido geral das coisas, as ideias principais. Então vamos anotando para a gente lembrar. Resumo, síntese, sentido geral, ideias principais. Todos os dias aqui nós fazemos resumos da aula. Nós falamos sobre o que mais importante nós aprendemos. No resumo, a gente nunca fala tudo, apenas as ideias principais. Mas depois nós vamos falar mais sobre isso. Para quem? Para quem nós vamos fazer o nosso resumo? Hein? Todos os dias, no final da aula, a professora faz um resumo. E para quem ela faz o resumo? Isso mesmo, para os alunos. A professora faz um resumo para os alunos. E os alunos, eles fazem um resumo para quem? Para a gente mesmo. Para a gente lembrar. Para a gente estudar depois. Isso mesmo, meninos. Vocês vão fazer o resumo para vocês mesmos. Para quem? Para nós mesmos. E para que vocês vão fazer esse resumo? Para quê? Eu já disse hoje para o que é. Alguém aí se lembra? Eu me lembro. É para a gente aprender a fazer resumo. Isso mesmo, Alfa. Veja quantas decisões nós já tomamos aqui. E vamos pensar, como se escreve um resumo? Existem várias maneiras de fazer um resumo. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje e nessas próximas aulas. Vamos começar pelo começo. Nós vamos aprender duas ideias: o objetivo do resumo, o conteúdo do resumo. O objetivo do resumo: ajudar a lembrar. O conteúdo do resumo: as ideias principais. Objetivo de um resumo: nós fazemos um resumo para ajudar a lembrar. Lembrar das ideias principais. Vamos fazer um exercício bem simples para treinar. Vamos ver? Página 58 do nosso livro. Vamos ver. Qual a ideia principal, Alfa? Aprender as partes do corpo. E quais são as principais partes do corpo, Beto? Cabeça, tronco, membros. Então, nós já podemos fazer o nosso primeiro resumo. Da cabeça aos pés. Ideia principal: aprender as partes do corpo. As partes do corpo: cabeça, tronco, membros. Este é um exemplo de um resumo. Ele diz a ideia principal. Qual é? Aprender as partes do corpo. E ele anota
as partes principais: cabeça, tronco e membros. E se nós formos aumentar esse resumo, o que mais a gente inclui nele? Isso mesmo! Nós podemos incluir os nomes de cada parte. Vamos ver como ficaria. Resumo do texto: da cabeça aos pés. Ideia principal: aprender as partes do corpo. As partes do corpo: cabeça, crânio e cérebro, face, ouvidos, nariz, boca, olhos, tronco, membros. Estão vendo como fazer um resumo? Então, a gente anota as ideias principais. Dependendo do resumo, nem precisamos escrever frases. Basta anotar as principais ideias ou as principais palavras. Vamos fazer um resumo do que nós já aprendemos até aqui? O que é um resumo? Um resumo é um tipo de texto. Ele é feito para lembrar dos itens mais importantes, as ideias principais. Pode ser organizado por tópicos ou frases. Vocês já aprenderam o que é um resumo? E nós já fizemos 2 resumos. O primeiro é o resumo do texto da cabeça aos pés. Nós registramos o título, vamos ver? Da cabeça aos pés. A ideia principal: aprender as partes do corpo. E depois nós detalhamos as partes do corpo. E se a gente quiser, nós podemos detalhar ainda mais. Isso depende do nosso objetivo. No resumo 2, o tema é resumo. O que é um resumo? Nosso resumo só tem o essencial. Um resumo registra as ideias principais de um assunto. Pode ser organizado por frase ou tópicos, ou por diagramas e outros esquemas. O que seria uma boa ideia para ajudar a lembrar das partes do corpo humano? Desenhar um corpo humano e anotar o nome das partes. É isso que você estava pensando, Beto? Isso mesmo! E é exatamente isso que o nosso texto aqui do livro, Da Cabeça aos Pés, disse que era para fazer. Fazer um desenho do próprio corpo. E depois escrever o nome das partes principais. É uma forma de ajudar a lembrar. Agora vamos dar um passo. Vamos pensar no resumo que vamos fazer. Nós vamos fazer um resumo, vocês se lembram, do nosso livro As Partes do Corpo. Então, nós vamos rever as nossas anotações. Bom, nós vamos fazer o resumo do livro As Partes do Corpo. O resumo é para nós mesmos. Nosso objetivo é aprender a fazer um resumo. E nós já sabemos o que é um resumo. Um texto que registra as ideias principais. Nosso próximo passo: como vamos identificar e registrar as principais ideias? Como podemos fazer isso? Eu me lembro de algumas coisas da leitura. Eu também! Esta é uma ideia, meninos. Registrar o que já sabemos. E vocês em casa? Vocês têm outra ideia? Estou pensando. Eu também! Eu vou dar uma ideia. Entendi. Ideia principal. Partes. E qual era a ideia principal do livro? É isso? Exatamente. Vamos nos lembrar da ideia principal ou
das ideias principais. Temos dois caminhos. Caminho 1, ir lembrando das informações. Caminho 2, identificar a ideia principal ou ideias principais. Qual caminho vamos seguir? E você? Você tem alguma preferência? Tudo bem. Então vamos pelo caminho 1, ir lembrando das informações. Mas não vamos esquecer do nosso objetivo, identificar as ideias principais. Vocês vão dizendo as ideias e eu vou anotando aqui. Tinha o menino, Aristeu. Aparecia um esqueleto. E por que aparecia um esqueleto? O que nós aprendemos? Está escrito aí na página 6. O esqueleto fica por dentro. A gente não vê dentro. E se tem uma parte de dentro? Tem uma parte de fora. Isso mesmo, Beto. O nosso corpo tem uma parte de dentro e uma parte de fora. Vamos anotar? Aristeu era um menino. O corpo tem uma parte de dentro e uma parte de fora. A parte de dentro a gente não vê, mas sabe que existe. Aristeu, corpo, parte de dentro e parte de fora. Parte de dentro a gente não vê. E o que mais tinha de importante no texto? Que detalhes importantes vocês se lembram? O corpo tem duas partes iguais, nas pessoas e nos animais. E o que é importante nesta página? O que a figura está mostrando? Vamos ver. Isso mesmo, o rosto. E dizendo que no rosto também é assim. Assim como? Exato, Alfa. Assim como o resto do corpo, o resto da parte de fora que nós vemos no espelho. Vamos anotar. Corpo e rosto têm duas metades. Mas por que será que ele está falando do rosto? Vamos ver na próxima página? Será que nos animais é tudo igualzinho? Não sei. Vamos ver na página seguinte. Beto, e então? É tudo igualzinho. Nos animais também é tudo igualzinho dos dois lados. Alfa, e o que mais nós aprendemos nessa última página? O que nós devemos anotar aqui? Todo mundo tem os dois lados iguais, nas pessoas e nos animais. Aristeu, corpo, parte de dentro e parte de fora. Parte de dentro, a gente não vê. Corpo e rosto têm duas metades, nas pessoas e nos animais. Muito bem, Alfa! Você fez um belo resumo. Resumiu várias ideias em poucas palavras. O corpo das pessoas e dos animais tem duas partes iguais. E o livro diz por que as partes são iguais? Acho que falava. Fala sim, mais pra frente. Vamos nos lembrar. Já parou para pensar se é bom ter tudo repetido? É bom para se movimentar numa direção e pode ser divertido. Aqui temos uma pista, não é mesmo? E qual é essa pista? Para se movimentar. Exatamente. Temos duas partes iguais para nos movimentar. Partes iguais para movimentar. Uma perna ajuda a outra no menino.
E nos animais também. Vamos anotar no nosso resumo? Como podemos escrever isso? O que é importante? Isso mesmo. As partes iguais servem para... Para que mesmo elas servem? Os membros iguais servem para a gente movimentar. Vamos observar tudo que já temos? Vamos ver. Aristeu. Corpo. Parte de dentro e parte de fora. Parte de dentro. A gente não vê. O corpo das pessoas e dos animais tem duas partes iguais. Partes iguais servem para se movimentar. Os membros iguais servem para a gente se movimentar. Que informação ainda precisamos encontrar no nosso livro? Vamos parar um pouquinho para pensar? O que nós estamos fazendo? Nós estamos relendo o livro. Não, Beto, nós estamos fazendo um resumo. Isso mesmo, nós estamos relendo o livro. O Beto está certo. Mas o Alfa foi mais preciso. Nós estamos fazendo um resumo. Estamos relendo o livro para nos ajudar a fazer o resumo. E observem a forma como estamos relendo. A gente já leu, já conhece a história. Agora nós estamos relendo de outra forma. E que forma é essa? Exato! Estamos relendo com muito mais atenção. Estamos relendo nosso livro com foco. Nós estamos relendo e anotando. Estamos relendo com perguntas que o texto vai responder. E por falar em pergunta, qual é mesmo a pergunta que nós estamos fazendo ao nosso texto agora? Quem se lembra? Exatamente! Nós já sabemos que os dois lados são iguais, que são iguais do tronco para baixo e que são iguais na cabeça também. Sabemos que são iguais nas pessoas e... nos animais. Os membros servem para movimentar na mesma direção. As patas dos animais, as asas e nadadeiras. E o que falta saber? Alguém se lembra? Será que o que está na cabeça também serve para a gente se movimentar na mesma direção? O que o nosso texto diz? Vou reler. As outras partes repetidas do corpo também trabalham em par? Eu digo que trabalham, mas preciso explicar. De que outras partes o texto está falando? E o que esta figura está nos dizendo? Exato! O rosto, os olhos fechados, os ouvidos ouvindo música. Entendido? Isso mesmo! A cabeça, os nossos sentidos. E o que nós queremos saber? Isso é muito importante. Isso mesmo! Nós queremos saber por que temos esses órgãos dos dois lados e se eles servem para a gente se movimentar. Aí está a resposta. Os olhos vêm juntos. Então, meninos, e o que concluímos? O que nós vamos anotar aqui? E você? O que você concluiu? Olhos e ouvidos também percebem os dois lados. Vamos reler o que já temos em nosso resumo? Aristeu. Corpo. Parte de dentro e parte de fora. Parte de dentro. A gente não vê.
O corpo das pessoas e dos animais tem duas partes iguais. Partes iguais servem para se movimentar. Os membros iguais servem para a gente se movimentar. Olhos e ouvidos também percebem dos dois lados. E o que mais temos para aprender? Será que já temos tudo o que precisamos para o nosso resumo? Vamos ler o que falta? Vamos ler com bastante atenção para ver se há alguma informação nova, alguma coisa para a gente acrescentar no nosso resumo, alguma coisa para explicar mais. Todos prontos? Olhos e ouvidos bem abertos? Dos dois lados? Vou ler. Os braços e as pernas da gente nem sempre são combinados. Quando andam, se imitam. Quando dançam, cada um vai para o seu lado. O que a Andréia está nos dizendo aqui? Quem é a Andréia, professora? E por que estamos nos lembrando dela agora? A Andréia não é apenas uma autora do livro. Ela é uma pesquisadora, uma cientista. E anotei aqui. Eu fiz um resumo. Atua também na área de educação em ciências, em projetos que visam aproximar a universidade da escola básica. Ela produz material didático para as escolas. Participa também de atividades de difusão de ciências. E é diretora do Instituto Ciência Hoje e editora das revistas de divulgação científica Ciência Hoje e Ciência Hoje das Crianças. Vocês conhecem a revista Ciência Hoje das Crianças? Tem na sua escola? Você já viu na internet? Pois então, a autora do nosso livro é professora de ciências. E por que nós estamos falando da autora logo agora, no final da nossa leitura? Isso mesmo, porque esse livro, ele diverte, mas também ensina. E aqui na página 28 tem uma informação muito importante. Vou ler de novo. Quando andam, se imitam. Quando dançam, cada um vai para o seu lado. E por que ela está dizendo isso? Exatamente por causa do que ela disse antes. Os braços e as pernas da gente nem sempre são combinados. Então temos mais coisas para anotar. Vamos anotar? Braços e pernas nem sempre são combinados. Vamos concluir a nossa leitura e ver se ainda conseguimos mais informação para o nosso resumo? Muitas coisas são parecidas nos bichos grandes e nos pequeninos. É só olhar o Zé, a Babete, o Robertinho e o Rufino. Apesar de parecidos, eles não são iguais. Há também diferenças entre todos os animais. Então, algo para anotar? Parecido não é igual. Os animais têm coisas parecidas, mas não são coisas iguais. Isso mesmo, asas, patas e nadadeiras. São parecidas, servem para movimentar, mas não são iguais. E na última página? Alguém se lembra do que está lá? Isso mesmo, o esqueleto.
a parte de dentro do corpo. E tem informação importante aí nessa página? Alguma coisa para completar o nosso resumo? Tem a parte de dentro, mas aí não diz se é tudo igual. Se os dois lados são iguais. Isso a gente já sabe. E sabe que não é. Membros podem ir juntos ou para lados diferentes. Os membros podem ir juntos ou para lados diferentes. E os olhos? Podem fazer isso? O que acontece se a gente tentar enxergar para os dois lados ao mesmo tempo? Estranho, não é? E os ouvidos? Você já viu essas pessoas muito curiosas que querem ouvir o que os outros estão falando? Ficam tentando prestar atenção aqui e ali? Será que nós conseguimos ouvir diferente com os dois ouvidos? Um pouquinho de uma coisa e um pouquinho de outra? Depois a gente vai falar sobre isso. Agora nós vamos concluir a nossa tarefa. Vocês se lembram do que nós combinamos? Nós tínhamos dois caminhos. Um caminho de ir lembrando as informações. Foi esse o caminho que nós seguimos. Mas o que nós queremos mesmo é fazer um resumo. Um resumo contém a ideia principal, as ideias principais. Então, o que precisamos fazer agora? Agora, nós precisamos identificar essas ideias, organizar as ideias. Vamos ver o que anotamos com base na leitura do nosso livro. Vamos fazer uma leitura rápida. Depois, vamos começar a organizar a informação. Aristeu. Corpo. Parte de dentro e parte de fora. Parte de dentro, a gente não vê. O corpo das pessoas e dos animais tem duas partes iguais. Partes iguais servem para se movimentar. Os membros iguais servem para a gente se movimentar. Olhos e ouvidos também percebem dos dois lados. Membros podem ir juntos ou separados. Do que o texto fala? Como podemos organizar a informação? O texto fala do corpo por dentro e por fora. Do corpo do Aristeu e do corpo dos animais. Por dentro não fala nada, só diz que a gente não vê. Os dois lados são iguais. Servem para movimentar, andam juntos. Os olhos e ouvidos também. Avançamos muito. Agora vamos comparar o que temos nos dois quadros. Vamos comparar o segundo quadro com o primeiro? Vamos ver se todas as informações do primeiro quadro estão no segundo quadro. Vamos observar se, ao resumir, estamos perdendo alguma informação importante. Observem o que nós podemos fazer para comparar. A maioria das informações está nos dois quadros. Isso significa que nós estamos identificando as mesmas questões, os assuntos principais. Só tem uma informação sobrando aqui no quadro 1. Parte de dentro a gente não vê. Será que essa informação é importante para o nosso resumo? Vamos deixá-la nesse primeiro quadro e vamos trabalhar só com o segundo quadro. Vamos tentar resumir ainda mais, organizar melhor. Como nós podemos dizer isso com palavras? Qual é o assunto principal? O corpo tem dois lados, eles são iguais. Nos homens e nos animais. Servem para movimentar. Andam juntos. E os olhos e ouvidos também trabalham juntos. Pois é, meninos, mas estamos repetindo.
eu acho que nós precisamos achar um caminho melhor. Eu vou ajudar com algumas perguntas. Vamos lá. Qual é o assunto principal do texto? Vocês aí em casa também podem participar. Podem falar e eu vou anotar. Isso me parece correto. O corpo tem lados iguais. Os lados servem para movimentar. E qual é a outra informação muito importante? Exato. E qual é a outra informação importante? A segunda informação mais importante. É igual nos homens e nos animais. Então vejam como podemos anotar no resumo. Os membros podem andar igual ou diferente, andar ou dançar. Acabou? Acabou. Tem mais? Tem mais, meninos, mas por hoje nós ficamos por aqui. Resumo da aula. Nosso resumo de hoje vai ser bem resumido. Hoje nós aprendemos a fazer resumo. Aprendemos que podemos seguir caminhos diferentes. Listar o que a gente vai lembrando. Reler para ajudar a lembrar. Anotar. Também precisamos organizar as ideias. Podemos organizar antes ou depois. No final, precisamos ter tudo organizado. Resumo não é lista. Que tal? E vocês? Gostaram do resumo? Ele resume bem a nossa aula de hoje? Dever de casa. Dever de casa. Redação. Escrever pelo menos 5 frases sobre o livro que estamos resumindo. Vocês vão escrever 5 frases sobre o livro que estamos resumindo, sobre o que nós aprendemos. E na próxima aula nós vamos usar essas frases para aprender muito mais sobre como fazer resumos. Até lá!